Vamos lá, meus amores, voltando para cá. Então, reparem, a gente viu, né, obrigatoriedade versus oportunidade ou conveniência. Agora, a gente precisa analisar disponibilidade e indisponibilidade. Então, vamos raciocinar comigo aqui. Olha só, o Ministério Público é regido pelo princípio da obrigatoriedade. Veja, se a ação penal pública é obrigatória, não seria razoável que, na verdade, o Ministério Público pudesse desistir da ação proposta. Então, uma vez obrigatória, consequentemente indisponível. Agora, é diferente do que acontece nos crimes de ação penal privada. Então, na ação penal privada, vigora a oportunidade ou conveniência, ou seja, a vítima tem discricionariedade. Então, se a ação penal privada é discricionária, por óbvio, em consequência, a vítima também tem que ter discricionariedade durante o processo. Então, ela oferece a queixa se ela quiser. E, tendo oferecido a queixa, ela pode, a qualquer momento, desistir da pretensão deduzida. Então, a indisponibilidade da ação penal pública é uma consequência lógica do próprio princípio da obrigatoriedade. E o mesmo eu vou falar em relação à ação penal privada. A ação penal privada é oportuno conveniente e, consequentemente, disponível. Mas aí vai surgir a discussão. Espera aí. Então, a vítima oferece a queixa se quiser. Mas se ela oferecer a queixa, depois que a queixa foi recebida, e, portanto, foi instaurado o processo, como é que a vítima pode desistir da pretensão deduzida? E aí a desistência da vítima se faz ou através do perdão ou através da perempção. Então, são os dois institutos que caracterizam desistência ou disponibilidade da ação penal privada. Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda para a nossa prova é que você não pode confundir renúncia, perdão e perempção. A renúncia é pré-processual. Então, ela ocorre enquanto não houver a instauração do processo. E o processo crime se instaura no momento do recebimento da petição inicial. Ficou claro? Então, recebida a queixa, recebida a denúncia, está instaurado o processo. Então, é possível que a vítima renuncie ao direito de queixa, desde que o faça até o recebimento da denúncia. Ficou claro? Da queixa, tá? Agora, quando eu penso em perdão e em perempção, é preciso que o processo já esteja instaurado. Então, uma vez instaurado o processo, agora, então, eu vou partir da premissa de que ocorreu perdão ou de que ocorreu perempção. Mas qual é a diferença entre renúncia, perdão, perempção? Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que a renúncia é pré-processual. O perdão e a perempção são processuais. Tudo bem? Agora, seja decadência, seja perdão, seja perempção, seja renúncia, todos esses institutos são causas extintivas da punibilidade que estão previstas no artigo 107 do Código Penal. Então, decadência, renúncia, perdão, perempção, veja, todos eles são causas extintivas da punibilidade. E ocorrendo qualquer uma dessas hipóteses, eu quero que você mencione o artigo 107 lá no inciso específico. Então, ocorreu a extinção da punibilidade pela decadência, ocorreu a extinção da punibilidade pelo perdão, ocorreu a extinção da punibilidade pela renúncia, ocorreu a extinção da punibilidade pela perempção. Entenderam? Só que agora eu preciso que você tenha consciência do que é ou do que diferencia renúncia, perdão e perempção. Então, novamente, a renúncia é pré-processual. E a renúncia, gente, ela é também um ato unilateral. Então, isso é muito importante, quero que você guarde isso. O que significa ser um ato unilateral? Gente, a renúncia depende exclusivamente da vítima. Quem é que pode renunciar ao direito de queixa? A vítima. Ela renuncia se ela quiser. Né? É um ato que depende só dela. O direito de queixa é dela. Ela não quer exercer o direito, quer renunciar a esse direito? Ela renuncia ao direito de queixa. Ela, lógico, ou o seu representante legal. Aí aqui agora vem a nossa questão. Espera aí, a renúncia ela pode ser expressa ou pode ser tácita. Ok?
Agora, reparem, renúncia é pré-processual e depende da vítima, certo? Agora, o perdão ocorre durante o processo. Reparem que quando a vítima vai dar margem ao perdão, o processo já está instaurado. E o processo não depende só da vítima. Na verdade, o processo interessa também ao querelado, que é o acusado na ação penal privada. Então, o que você tem? Que o perdão, embora dependa, obviamente, da vontade da vítima, ele também depende de aceite por parte do acusado, por parte do querelado, réu, né? Então, o perdão, gente, é, na verdade, um ato bilateral. Ele depende de oferta e aceite. Ficou claro? E o perdão, ele também pode ser expresso ou tácito. O perdão expresso, ele pode ser processual ou extraprocessual. Ana, me explica, por favor, qual é a diferença entre perdão expresso, perdão tácito, renúncia expressa, renúncia tácita, perdão expresso processual, perdão expresso extraprocessual. Então, vamos lá. Gente, no perdão expresso extraprocessual, o juiz não participa da oferta e do aceite do perdão. Então, a vítima pode desistir da ação penal privada e ela pode fazer isso através do perdão, é um dos meios. Então, imagine que o advogado do querelante, que é a vítima, ligue para o advogado do querelado, que é o réu, e diga assim: meu cliente quer oferecer ao seu cliente o perdão. Vamos marcar no meu escritório? E aí todos se reúnem, elaboram uma minuta, um acordo de oferta e aceite do perdão, todo mundo assina, reconhece firma, entrega ao juiz. À vista daquela oferta e aceite do perdão, que já ficou resolvido fora do processo, ficou claro? Mas veja, é um ato formal, certo? O juiz, ele só é comunicado depois, ele não sabe durante a oferta e o aceite. Ele fica sabendo depois. Então, esse documento, com firma reconhecida, é juntado aos autos, e aí o juiz, à vista daquela decisão, daquele acordo, homologa o perdão e declara extinto o processo e extinta a punibilidade do agente. Ficou claro? Isso é um perdão expresso extraprocessual. Agora, o que é o perdão expresso? O perdão expresso processual é quando o juiz participa da oferta e do aceite. Então, presta atenção no exemplo. Imagine que na hora da audiência, está lá numa audiência de instrução e julgamento, e aí o advogado do querelante, lógico, autorizado pelo querelante, chega para o juiz e diz: excelência, meu cliente gostaria de oferecer ao querelado o perdão. O juiz, então, participou, ele viu, ele está participando disso, ele vira para o advogado do querelado e diz: doutor, como se manifesta o seu cliente? Ah, aceitou? Ótimo, homologo, declara extinto o processo e a punibilidade pelo perdão. Entenderam? É um perdão expresso processual. O problema é que muita gente confunde o artigo 58 do Código de Processo Penal com perdão tácito. Está errado. O artigo 58 é perdão expresso processual. Veja bem o que diz o artigo 58. Ele diz assim: concedido o perdão por petição nos autos. Gente, concedido o perdão não foi concedido, ele foi oferecido, né? Mas tudo bem. Então, oferecido o perdão por petição nos autos, o juiz vai intimar o querelado para que responda dentro de 3 dias se o aceita, fazendo constar no mandado de intimação que, se ele nada responder, aceitou. Reparem, gente, que o que você tem aqui é um perdão expresso, porque a oferta foi expressa. Para que ocorra perdão tácito, a oferta tem que ser tácita, filho. Aqui é um perdão, olha, foi uma petição dentro do processo oferecendo perdão. E aí o juiz vai querer ouvir se o querelado aceita ou não, porque perdão é ato bilateral. E aí, se o querelado disser, aceito, beleza, está aceito. Se ele disser, não aceito, o processo continua. E se ele disser assim, não falar nada, não responder? Gente, na intimação estava escrito que se ele não respondesse, estava aceitando. Então, se passarem os 3 dias e o querelado não responder,
O que ocorreu foi o que a gente chama de preclusão temporal, encerrou o prazo, é isso ou não é? E aconteceu. Então, veja só, o juiz advertiu o querelado, se não responder, está aceitando. Se ele não responde, sabendo disso, é um perdão expresso. Ficou claro, gente? Porque a oferta foi expressa. Perdão tácito é outra coisa. E aí eu quero que você olhe lá o artigo 104 do Código Penal e tal. Perdão expresso e perdão tácito e renúncia tácita são atos da vida que demonstram que aquele indivíduo não quer o processo. Então, vamos dar um exemplo. Imaginem que um casal de ex-namorados... Ana, mas aí não é violência doméstica? Sim, não muda nada. Não muda nada. Porque o crime continua, neste meu exemplo, que eu vou dar ainda, continua sendo de ação penal privada. Preste atenção. Imaginem que um casal de ex-namorados, o namorado pratique uma difamação da ex-namorada. Gente, difamação é crime de ação penal privada, ainda que tenha sido praticado no âmbito doméstico familiar contra a mulher. Ok? Então, na difamação, o que acontece? A vítima oferece a queixa se ela quiser. E aí a nossa vítima ofereceu a queixa, mas depois que ofereceu a queixa, reatou o namoro com o cara. Na hora que ela reata o namoro, ela pratica um ato da vida incompatível com a vontade de processo. Ela não pode querer namorar o cara e botar ele na carceragem, entenderam? Porque é o que você tecnicamente está pleiteando numa ação penal. Então, veja, é incompatível, entendeu? Então, o que você tem é que o perdão, quando se dá de forma tácita, ele se caracteriza não por petições ou por atos processuais. Ele se caracteriza por um ato da vida da pessoa que demonstra que ela não quer o processo, tipo, continuar amiga do infrator, entendeu? E aí, se foi antes de oferecer a queixa, é renúncia tácita. E aí depende só da vítima. Exemplo, o indivíduo praticou um crime de ação penal privada e a vítima dá uma festa e convida essa pessoa para a festa. Entenderam? Só de ter convidado a pessoa para a festa, já acarretou, se ainda não ofereceu a queixa, já acarretou renúncia tácita. Se a queixa já tivesse sido oferecida, seria oferta de perdão tácito, só que perdão depende do aceite. Aí, se o cara vai na festa, aceitou. Entenderam? Então, atenção a isso, gente. Atenção a isso. Uma vez, quando a prova era elaborada pelo CESP, não foi com a FGV, foi uma das últimas provas CESP para a OAB. Caiu numa questão de segunda fase, uma questão linda, que eu adoro. Quero que você preste atenção nessa questão. A questão era assim: um pai foi difamado e injuriado por suas 3 filhas na data tal. E aí, a questão dá a entender que ele, na data, já sabia que eram as 3 filhas que tinham praticado a infração. Então, começa a fluir o prazo decadencial. Aí a questão diz que na data Y, uma segunda-feira, ele oferece a queixa. Ok? O problema, gente, é que nessa questão especificamente, o prazo decadencial vencia no sábado. Bom, mas aí ele deixou para oferecer a queixa na segunda. Depois nós vamos tratar isso da decadência, tá? Desse prazo. Então, o que acontece? Ele oferece a queixa e durante o processo ele dá uma festa de bodas e convida para a festa 2 das 3 filhas. Repare que uma ficou de fora. A primeira filha vai. As 2 filhas que ele convidou vão à festa. E a terceira filha, que não havia sido convidada, pega o convite e leva para o juiz. E aí a pergunta era: quais são as teses defensivas? Ficou claro? Questão linda. E aí a principal, veja bem, primeira coisa, por mais que desse a entender que era uma hipótese de perdão, porque quando ele convida para a festa, ele oferece o perdão, quando as 2 filhas vão à festa, elas aceitam. Ficou claro? A principal tese defensiva, embora o perdão fosse uma das teses, a principal tese era a decadência.
Por quê? Porque o prazo decadencial vencia no sábado e prazo decadencial é prazo penal, não prorroga, não suspende, não interrompe, então não prorroga para segunda-feira. É fatal, no sábado estava extinta a punibilidade. Então, o que aconteceu? A maioria das pessoas embarcou no perdão, mas não se tocou do contagem do prazo da decadência, que nós vamos ver depois. Mas nesse momento, o que eu quero que você entenda é que essas duas filhas que foram à festa, ao ir à festa, ao convidar para a festa, ele oferece o perdão tácito. Quando elas vão à festa, elas aceitam o perdão tácito. Se o processo ainda não existisse, e ele tivesse convidado para a festa, seria renúncia. E aí, ainda que elas não tivessem ido, já teria renunciado. Entendeu? Porque a renúncia é unilateral, depende só da vítima. Então, o que acontece? Nesse nosso exemplo, o que você tem é perdão tácito, certo? Em relação às duas, mas que se estende à terceira. Por quê? Porque, gente, a ação penal privada é regida pelo princípio da indivisibilidade. Então, ou tem processo contra todo mundo ou não tem processo contra ninguém. Então, o que aconteceu? No momento em que aquela filha não foi convidada, ela pegou o convite das irmãs e levou para o juiz. E tanto a renúncia tácita quanto o perdão tácito são provados por qualquer meio de prova. Então, quando ela leva o convite mostrando que as irmãs foram convidadas e que as irmãs praticaram o crime junto com ela, veja, ele, na verdade, estende a oferta do perdão a ela. É o artigo 51 do Código de Processo Penal, do Código Penal, não é o de processo, não, de processo, do Código de Processo Penal, artigo 51. Então, o artigo 51 diz: oferecido o perdão a um dos querelados, a oferta do perdão se estende aos demais, embora somente produza efeitos em relação àqueles que o aceitarem. Por quê? Porque o perdão é ato bilateral. Ficou claro, gente? Entendido? Certo? Então, eu quero que você tenha atenção ao artigo 103, ao artigo 104, ao artigo 51, 103 e 104 do Código Penal. Artigo 51 do Código de Processo Penal, artigo 58 do Código de Processo Penal, ok? E tem uma série de outros artigos envolvidos, mas esses são os artigos mais marcantes, ok? Então, atenção a isso, certo? Perdão pode ser expresso ou pode ser tácito. O que é perdão tácito? Atos da vida que demonstram que a pessoa não quer o processo, ok? E aí é uma grande tese de defesa. Imaginem que você tenha uma ação penal privada em curso na hora da prova, e aí você verifica que existe um ato praticado pela vítima que demonstra uma oferta de perdão tácito ou que demonstra renúncia tácita. Você vai ter que suscitar isso e alegar que está extinta a punibilidade. Lembrando que perdão tácito e renúncia tácita são provados por qualquer meio de prova, ok? Tranquilo? Tudo isso está na lei, eu quero que você leia os artigos de ação penal, certo? Entendidíssimo? Beleza? Tranquilo? Então, a gente entendeu o que é renúncia e o que é perdão. Agora, falta entender a figura da perempção. Então, o que consiste, ou no que consiste, a perempção na ação penal privada? E aí, lembrem-se, olha só, o perdão é bilateral, depende de oferta e aceite. Mas se o perdão fosse o único mecanismo de desistência na ação penal privada, eu estaria atrelando a vítima à vontade do réu. Se o réu não aceita, como é que faz? Né? Então, eu preciso entregar para a vítima um outro mecanismo que independa da vontade do agente. E aí, esse mecanismo é a perempção. Então, a perempção é um ato unilateral, depende só da vítima. E as hipóteses de perempção estão previstas no artigo 60 do Código de Processo Penal. Então, está lá escrito no artigo 60. O que é perempção, gente? Peremir é morrer. Perempção é a morte do processo por falta de interesse do autor. Entenderam? O processo morre e está extinta a punibilidade. Então, a primeira hipótese de perempção é quando o querelante não promove o andamento do feito por mais de 30 dias consecutivos. Então, imaginem que, porque no processo penal, veja, o impulso é oficial, o juiz impulsiona o processo. Mas imagine que você tem a seguinte situação hipotética. Você tem uma situação em que o indivíduo, ele tem a denúncia, a queixa-crime contra ele oferecida, certo?
e aí a vítima ela é intimada para praticar um determinado ato processual, ela ou o seu advogado. Intimado para praticar um ato processual sem uma definição específica de prazo. Então, o juiz intima, sei lá, para juntar um documento, para fazer alguma coisa. E aí, veja, qual é o prazo máximo que o juiz vai esperar? O prazo máximo é 30 dias. Se passados 30 dias daquela determinação do juízo, daquela intimação, a parte autora nada fizer, o juiz vai declarar extinto o processo e a punibilidade pela perempção. Ficou claro? É diferente do processo civil. No processo civil, quando o advogado não pratica o ato dentro de 30 dias, o que o juiz faz? Intima pessoalmente o autor. No processo penal, não. Olha só, foi intimado para praticar um ato, passaram 30 dias, não foi feito nada, no 31º dia, o juiz vai declarar extinto o processo e a punibilidade pela perempção. Ficou claro? Entendido? É a primeira hipótese. Hipótese número 2, durante o processo morreu a vítima. Se morre a vítima, os sucessores processuais, o CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, podem assumir o feito. Mas tem que fazer isso dentro de 60 dias. E se morrendo a vítima, passados os 60 dias, ninguém assumir? Extinto o processo e a punibilidade pela perempção. Ponto. Ficou claro? O juiz não tem que sair correndo atrás de ninguém, não. O sistema é acusatório, o juiz é inerte. Tá? Agora, Ana, e se o querelante for pessoa jurídica? É o inciso 4º do artigo 60. Ana, mas é possível? Sim. Uma empresa não pode ser vítima de dano? Pode. Uma empresa pode ser vítima de difamação, né? Então, veja, nesse caso, lógico que o representante legal da empresa vai contratar um advogado para, em nome da empresa, oferecer a queixa, né? E aí, o que você tem? A queixa foi oferecida, beleza. Se durante o processo essa empresa for extinta, ela pode deixar uma empresa sucessora ou não. Se ela deixa uma empresa sucessora, a empresa sucessora tem que assumir o feito. Mas e se não assumir? Ou se ela não deixar uma empresa sucessora? Então, nesse caso, extinto o processo e a punibilidade pela perempção. Ficou claro, gente? Entendido? Certo? Ana, agora e o inciso 3º? Pois é, o inciso 3º é o mais importante. O inciso 3º é assim, é caso de perempção quando o querelante não comparece a um ato ao qual deveria estar presente sem justo motivo. Então, olha o exemplo na hora da questão de prova. Pode ser na peça, né? Pode ser, imagine, para você apresentar memoriais, olha bem, numa ação penal privada, né? Ou pode ser numa questão. Então, o que acontece? Preste atenção, no dia da audiência, não adianta só o advogado, a vítima também tem que ir. Entenderam? Não é só o advogado. Ah, mas e se a vítima tiver pedido para dispensa? Aí é diferente. A vítima está hospitalizada, a vítima está, enfim, pediu para se ausentar, o juiz autorizou. Aí é uma coisa. Mas se a vítima, sem justificativa, não aparece, gente, olha só, o juiz vai virar para o advogado e vai dizer assim, doutor, cadê seu cliente? Doutor, o senhor tem tal prazo para me apresentar aqui o motivo pelo qual o seu cliente não veio. Entenderam? Aí vai ter que ser justificada a ausência. Ana, e se não tiver aparecido nem a vítima, nem o advogado? Os dois têm que ser intimados. Porque pode acontecer dos dois terem morrido no caminho, num acidente de trânsito? Pode. Então, os dois têm que ser intimados para se manifestar. E aí, o que acontece? Tem que ter a justificativa da ausência da vítima nos autos. Se o juiz reputar que aquela justificativa não é válida, ele vai extinguir o processo e a punibilidade pela perempção. Ficou claro? Então, a primeira hipótese, querelante que não comparece a ato ao qual deveria estar presente sem justo motivo. Se o motivo for justificável, é diferente, mas se não tiver motivo justificável, então o juiz vai extinguir a punibilidade pela perempção. Ficou claro? Mas a parte final do artigo 60, inciso 3, é a mais importante, que é a que diferencia concretamente a ação penal pública da ação penal privada. A gente volta para ela já já.